Olá, eu me chamo Anne Priscila, sou aluna da Universidade Estadual do Piauí e hoje, juntamente com os meus colegas Romilson e Sofia, vamos apresentar o nosso PET Acute. O tema do nosso PET Acute é a evolução. A evolução nada mais é que o processo pelo qual os seres vivos mudam ao longo do tempo, dando origem à diversidade de espécies que conhecemos hoje. Ela explica como os organismos se adaptam ao ambiente e como novas espécies surgem a partir de ancestrais comuns. A evolução ela é importante para a biologia porque ela explica a diversidade da vida. Além de que ela conecta todos os campos da biologia e fornece uma base para a compreensão de fenômenos atuais, como o surgimento de vírus e bactérias que são resistentes a medicamentos. A ideia central da evolução é que os seres vivos eles mudam ao longo do tempo e se adaptam ao ambiente. Isso acontece por meio da seleção natural. Dentro de uma população, existem variações entre os indivíduos e aqueles com características vantajosas, eles vão ter mais chances de sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, essas características elas se tornam mais comuns, mudando gradualmente a espécie e permitindo o surgimento de novas formas de vida. A ideia da evolução ela começou a ser discutida entre os séculos XVIII e XIX, principalmente pela Europa. Nesse período, muitos cientistas eles estudavam a natureza, os fósseis e a diversidade dos seres vivos. Antes disso, as pessoas elas acreditavam que as espécies eram fixas, que eram criadas por Deus do jeito que elas existem hoje. A evolução ela surgiu para explicar como que os seres vivos eles mudam e se adaptam ao ambiente ao longo do tempo. Os cientistas Lamarck e Darwin eles mostraram que essas mudanças elas podem ser transmitidas aos descendentes, revelando assim que a vida ela está sempre em constante transformação e criando essa enorme diversidade de espécies que conhecemos. Os meus colegas eles irão abordar os seguintes subtópicos: variação genética, seleção natural e diversidade. A teoria da evolução se conecta com várias áreas da biologia, como a genética, a paleontologia e a ecologia. A genética explica como as características são herdadas, a paleontologia mostra as evidências nos fósseis e a ecologia revela como os organismos se adaptam aos ambientes que vivem. Além da biologia, a evolução também se relaciona com a geologia e a antropologia. A geologia ajuda a datar fósseis e entender mudanças na Terra, enquanto a antropologia usa a evolução para estudar a origem e o desenvolvimento do ser humano. A primeira característica fundamental da evolução é a mudança gradual das espécies. Isso mostra que os seres vivos não são fixos, mas estão sempre se transformando. Pequenas variações ao longo de muitas gerações podem levar ao surgimento de novas espécies. Outra característica essencial é a seleção natural. Ela ocorre quando indivíduos com características vantajosas sobrevivem mais e se reproduzem, transmitindo essas características para seus descendentes. Com o tempo, a população muda, tornando-se mais adaptada ao ambiente. A variação genética é o combustível da evolução. As diferenças no DNA entre os indivíduos criam características e essas variações podem surgir por mutações, recombinação ou reprodução. Sem variação, a evolução não ocorreria. Um exemplo atual de evolução é a resistência das bactérias aos antibióticos. As bactérias que possuem mutações que as tornam resistentes sobrevivem e se multiplicam. Assim, com o tempo, surgem populações inteiras resistentes, mostrando a seleção natural em ação. A evolução apresenta variação genética entre indivíduos, adaptação ao ambiente, seleção natural, favorecendo características vantajosas e especiação, formando novas espécies, e hereditariedade, garantindo a transmissão de traços. É um processo contínuo, gradual e dinâmico que explica a diversidade e complexidade da vida na Terra. A evolução, ela mostra como as espécies mudam e se adaptam ao longo do tempo pela seleção natural. Em contraposição, a criação, ela vê a vida como um fruto de um ato divino. Enquanto a genética, ela explica os mecanismos de herança. Já a ecologia, ela analisa como essas espécies elas vão interagir no ambiente. Juntos, esses temas eles ajudam a entender a origem e a diversidade da vida. A evolução, ela explica a adaptação e a diversidade da vida, mas ela tem limitações. Não prevê com precisão cada mudança futura, depende do ambiente e não garante progresso linear.
apenas sobre vivência do que é mais adaptado. A evolução ela pode ser aplicada na medicina para entender a resistência a antibióticos, na agricultura para desenvolver as variedades mais adaptadas e na conservação para proteger espécies ameaçadas. A evolução, ela mostra como a vida se transforma ao longo do tempo, revelando adaptações, diversidades e conexões entre as espécies. Para mim, pensar nisso é lembrar que sempre estamos em constante mudança, aprendendo e nos reinventando.